Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz do Senhor Jesus, igreja, a paz do Senhor Jesus aos nobres irmãos, aos pastores, aos amigos que estão conosco nessa live. Eu quero ser bem rápido, irmãos, breve, nessa noite, aos irmãos aí da nossa igreja, do nosso ministério, da Igreja Betânia, de Sete Barras, que nos acompanha na nossa live. Que Deus assim, desde já, vos abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algum trecho da palavra de Deus. Pai Senhor, Jorge Luiz, Joca, glória a Deus, amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, Joca. Ô, Joca. Amém, irmãos? Um abraço, Jorge. Vou deixar uma palavra para os irmãos que se encontram aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a seguir. Amém? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai nos dizer assim, irmão: E Saulo, respirando ainda ameaças como discípulo do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse os homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saulo, o qual nós conhecemos hoje como o apóstolo Paulo. Aqui o nome Saulo é um nome romano, né? Romano, chama-se Saulo. Judeu se dá outro nome. Bom, irmãos, a história nós já conhecemos. Quem era Saulo? Saulo, homem culto, homem conhecedor da palavra de Deus, homem entendido, nasceu em Társio, na Turquia. Até hoje tem em Roma, na Basílica de São Paulo, lá em Roma, onde ele foi sepultado. Morreu aí por volta de 62 a 67 anos de idade. E homem educado, homem culto melhor, criado, respeitado e admirado por todos, mas a sua educação se veio aos pés, criado ali aos pés do doutor Gamaliel, que era um homem conhecedor, um homem culto, um homem que possuía
duas cidadanias, a judaica e a romana. Então Paulo ele poderia entrar a hora que ele quisesse em Roma. Paulo poderia voltar às terras judaicas a hora que ele quisesse e às terras gregas, porque possuía essa cidadania que herdara aí do seu pai. E por fim, então Saulo, perseguidor dos cristãos, veio com o intuito de perseguir a igreja de Cristo na terra. Saulo de Tarso, porque ele era de Tarso, né? E em um determinado momento da vida de Saulo, eu estou dizendo Saulo porque ele só passou a ser conhecido como Paulo depois da sua conversão. Então eu digo Saulo, no momento que eu disser Saulo, é que ele ainda não está convertido, pelo fato de seu nome ali romano, amém? Então eu digo Saulo pelo simples fato de ele não ser convertido ainda, de Tarso, amém? Então depois que ele passa a ser conhecido, ele é chamado de apóstolo Paulo, amém? Romano. E quando nós olhamos para a vida de Saulo, melhor, a gente vê um homem truculento, um homem perseguidor dos cristãos, um homem que mandava matar, jogava nas masmorras, um homem que perseguia a igreja, um homem aí que tinha prazer em matar a igreja, um homem que tinha prazer em destruir o evangelho, um homem que tinha prazer em denegrir o nome de Cristo. E uma certa feita, irmãos, a história segue dizendo que Paulo estava indo para Jerusalém. Quando Paulo chega num determinado momento, ele estava indo para Jerusalém, já havia mandado carta aos sumos sacerdotes para buscar presidiários em Jerusalém, para levar para Jerusalém. E quando Paulo chega perto da cidade, a história segue dizendo em Atos dos Apóstolos que ele respirava contra a igreja, ele perseguia a igreja, ele tinha tanta raiva dos cristãos que ele ia em Roma, buscava e levava para Jerusalém para deixá-los presos. E em um certo momento da vida de Paulo, ele se depara com um resplendor muito grande, que a Bíblia diz que ele ameaçando a igreja contra os discípulos do Senhor, quando ele se aproxima de Damasco, a luz brilha na sua vida, a luz brilha, o resplendor de Cristo brilha naquele momento, e a história segue dizendo que ninguém via, somente ele mesmo via aquela clarão, aquela luz muito forte que apareceu na frente de Saulo. E antes de ele entrar em Jerusalém, ele teve um encontro com Cristo. Naquele momento, os seus olhos foram abertos, e a história segue dizendo que ele então pergunta: quem és tu, Senhor? Veja bem, irmãos, quando Cristo aparece na vida do homem, há um respeito muito grande, porque até então Paulo, criado aos pés de Gamaliel, doutor Gamaliel, conhecedor da lei, homem culto, Paulo era chamado de Senhor Saulo, da cidade de Tarso. Quando ele se encontra com Jesus, ele teve que bater continência. Ele disse assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aí a voz de Jesus diz assim: eu sou.
Jesus, a quem tu persegues. E a história segue, irmãos, que o próprio Cristo diz para ele: tudo é para ti, né? Lutar contra, chutar contra os aguilhões, dura para ti debater de frente comigo, dura para ti me peitar, Saulo. E Saulo então teve que baixar a guarda, irmãos, baixar a cabeça e reconhecer a soberania de Cristo. O próprio Estevão foi apedrejado e lançado aos pés de Saulo. Vários foram arrastados pelas ruas. Vários cristãos foram presos, foram açoitados e presos por Saulo. E quando ele solicita essa carta ao sumo sacerdote para a sinagoga em Damasco, para levar para Jerusalém todos os cristãos, Jesus se adianta e tem esse encontro com Saulo, porque Deus então ele não permite, irmãos, que o mal tanto que nos rodeia, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, sobressaia sobre nós. Paulo cai com o rosto em pó e reconhece a soberania de Deus, reconhece quem era que estava falando com ele naquele momento. A Bíblia diz que ele é levado para dentro da cidade, levado até a casa de um homem chamado Ananias, e ali então ele recebe o Senhor Jesus como o único Salvador e suficiente Salvador da sua vida. A história segue dizendo que ele é batizado por Ananias. E o tempo passa, Saulo começa a pregar a palavra do Senhor, começa a pregar começa a pregar para os gentios, começa a pregar em Jerusalém. Saulo percorre toda a Judéia, Saulo percorre a Grécia, Saulo percorre a Europa, Saulo percorre os lugares mais remotos que ninguém queria ir. Saulo percorre, Paulo, melhor, agora chamado Paulo de Tarso, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Então, depois da sua visão com Cristo, do seu encontro com Cristo, e depois que Cristo entra na vida de Saulo, ele passa a se chamar Paulo de Tarso. Então todo o reconhecimento que Deus tinha para ele passou a ser valorizado no momento que ele aceitou Jesus e passou-se a se chamar Paulo de Tarso, ou seja, Paulo da cidade de Tarso. No momento que ele encontra Jesus, a sua vida ali foi transformada e foi mudada. Tanto que quando quiseram ir falar com ele, de conversar com Paulo, eles ficaram questionando: mas não era esse homem que matava, não era esse homem que açoitava, não era esse homem que humilhava, né? E então Deus diz àquele povo, diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para pregar o meu nome. Então Paulo viaja à Grécia, Paulo viaja à Europa, Paulo viaja a algumas partes da África, Paulo percorre Roma, Paulo escreve as cartas de Corinto, a cidade de Corinto, a primeira e segunda carta. Paulo escreve várias e várias cartas, irmãos, e admoesta a igreja das Galáxias, de Filipos, Colossenses, lá em Colosso Paulo esteve. E então, de perseguidor a perseguido, tanto que o próprio Estevão, apedrejado por ele, pelo povo,
e ele consentiu na morte de Estevão, ele viu Estevão ser apedrejado. Quando eu olho para a vida de Paulo, e eu olho para a vida de alguns cristãos, de alguns irmãos, eu vejo o espelho desse homem em nossa vida como cristão, como servo de Deus. Eu vejo uma parte de Paulo sobre as nossas vidas como cristão, que por vez no caminho de Damasco, quando ele se encontrou com Jesus, a história segue dizendo que até o cavalo derrubou Paulo, ele teve que cair do cavalo para aprender que ter uma experiência nova com Cristo. E em nossa vida, muitas vezes nós precisamos quebrar a cara, irmãos, cair do cavalo para reconhecermos a soberania de Deus e ter um encontro real com Cristo. Foi o que aconteceu com Paulo. No momento que ele cai do cavalo, que ele volta atrás nas suas opiniões, nas suas perseguições, e reconhece que havia uma soberania maior, uma autoridade maior do que aquilo que ele tinha aprendido com Gamaliel, do que os nomes que ele teve ali em Tarso, do que o nome que ele tinha diante de todos aqueles que o acompanhavam. Mas no momento que ele encontra com Cristo, que ele cai do cavalo, que ele quebra a cara, que ele fica cego, porque o homem com Cristo, ele fica cego, ele não olha para o mundo, ele não olha para outras coisas, ele não olha para ninguém, ele apenas tem uma visão só mesmo da pessoa de Cristo na vida dele. O homem, quando tem encontro com Cristo, é coisa maravilhosa, irmãos. Ele não vê outras coisas, ele só lembra do encontro real que ele teve com Cristo. Cristo abre os olhos espiritual de Paulo. No momento ele começa a pregar, é desacreditado, ninguém acredita, ninguém dá valor a Paulo, mas aqueles que estavam no lado de Paulo entenderam o chamado, entenderam o que Deus tinha na vida dele, entenderam o que Deus iria fazer na vida daquele homem. Aquele homem passou a ser respeitado, aquele homem passou as pessoas a ter uma outra visão dele, porque Cristo entrou na vida dele e transformou a sua vida. Ele, de perseguidor, ele é perseguido, ele foi caluniado, ele foi humilhado, ele foi açoitado. Deus mudou a vida de Paulo e deixou esse legado na vida dele através das igrejas, das cartas que ele enviou à cidade de Coríntio, a Colosso, aos Filipenses. Deus fez algo lindo, maravilhoso na vida de Paulo. Irmãos, eu aprendo nessa noite que todo aquele que tem um chamado de Cristo na sua vida, e no momento da nossa ignorância, no momento da nossa soberba, no momento que nós não tínhamos conhecimento de Cristo, Deus não vai levar em consideração isso em nossa vida, porque os olhos de amor de Deus vai estar sempre na frente do que aquilo que nós pensamos. Enquanto a gente vê a arrogância, o orgulho, enquanto a gente vê aquelas coisas que não vai agradar a Deus, Deus está vendo além daquilo. Enquanto as pessoas estão olhando para nós como as pessoas de quinta categoria, Deus está nos vendo como primeiro. Enquanto as pessoas estão olhando para nós com um olhar assim negativo, Deus está nos olhando com um olhar positivo. Deus nunca vai olhar para o homem como aquele que nunca deve ter uma segunda chance na sua vida. Não, Deus sempre vai olhar para o homem e sempre vai estar acreditando no homem. Ainda que as pessoas digam: eu não acredito em você, Deus está dizendo: eu acredito em você. Ainda que as pessoas digam para você: acabou, chega até aqui, não vai dar mais, Deus está dizendo: no começo na sua vida. Onde para o homem é o fim, para Deus é o começo. Quando as forças naturais nossas acabarem, entram as forças espirituais de Deus em nossa vida. Aquilo que é depositado dentro de nós nunca será apagado por essa terra. Aquilo que Deus tem colocado dentro de nós nunca será esquecido nessa terra. Nós temos um legado nessa terra. Você sabe por quê, irmãos, que a gente tem tantos inimigos? Sabe por que tantas pessoas nos odeiam, nos perseguem? Porque por mais que você tenha errado, que você tenha caído,
Há o céu dentro da sua vida. Há algo de Deus dentro de você. E isso que é depositado dentro de você, nem o reino das trevas entende. Você sabe por que tem tanta gente que tem ódio de você? Fala, como pode? Esse irmão, essa irmã errou tanto na vida e ainda está de pé. Como pode esse irmão tanto que fez, tanto errou, tanto pisou na bola com Deus, mas ainda se encontra de pé? Sabe por quê, irmãos? Porque o homem natural não entende, não discerne as coisas do Espírito. O que Deus colocou em nossa vida dentro de nós, a terra ela não vai conseguir apagar. O que Deus colocou dentro de você, não há homem na terra que apague. Você quando sai do céu, você já sai com uma plaquinha escrita assim: propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Por onde nós andarmos, por onde você for, Deus vai acreditar em você. Ainda que o homem não acredite, as pessoas não acreditem no seu chamado, Deus sempre vai acreditar em você. Há um reino do céu nos esperando. Há um povo nos esperando. Há um país e uma nação nos esperando. Há um outro estado te esperando. Tudo isso que acontece na nossa vida não acontece por acaso. Há um projeto de Deus na nossa vida. Quando Paulo ele cai do cavalo, quando Paulo ele volta atrás nas suas opiniões e ele aceita Jesus de coração, Deus então resolve mudar a sua vida e a sua história. Ainda que as pessoas não entendam o que está passando na nossa vida, na nossa casa, há um Deus trabalhando em nosso favor. Quem era Pedro, irmãos? Homem briguento, bravo, ruim. Para as pessoas, para Cristo era um pregador. Quem era Pedro, irmão? Só andava com uma faca na cintura. Para o homem ele era um homem rude, ruim. Para Deus era o homem que iria começar um grande ministério quando Jesus fosse embora. Tanto que Jesus, quando aparece, diz assim: os discípulos vê, Senhor, o que nós vamos fazer agora? Para onde nós iremos? Ele diz assim: chama Pedro, que ele vos ensinará o caminho. Por que, irmão? Sabe por que a gente não volta atrás quando a gente tem encontro com Cristo? Porque o caminho que nós percorremos já, Deus não vai dar a qualquer um não para correr nesse caminho. O caminho que nós percorremos, Deus não vai dar para quem não tem experiência. Não. Ah, Senhor, mas eu queria que fosse assim, eu queria que fosse desse jeito. Não, irmão, Deus sabe que Ele põe no meio da batalha. Então hoje, igreja do Senhor, eu sei que tem pessoas me assistindo que vocês poderiam passar o que fosse, mas vocês não largariam a cruz, não largariam de Cristo. Sabe por quê? Porque só Deus sabe como foi difícil de vocês chegarem até aí. Só Deus sabe como foi difícil de você chegar onde você chegou. Só Deus sabe como foi difícil, como está sendo difícil você se manter de pé com a sua família, com a sua casa, com seus filhos, com o desemprego, com as dificuldades, mas você não reda o pé, você não volta atrás. Sabe por quê, irmãos? Porque da onde os caminhos que vocês trilharam, que você passou para chegar até aí, não é nada comparado ao caminho que você já percorreu. Se você está aqui hoje de pé, é porque você passou caminhos que era somente para você passar. Deus está nos sustentando pelas mãos, está nos segurando e está nos dizendo: vai, porque você para mim é um vaso escolhido, um vaso de valor, um vaso que vai ser honrado nessa terra, um vaso que talvez as pessoas olhem para você com olhar de derrota, mas Cristo está olhando nessa tarde, nessa noite, com olhar de vitória. Não volte atrás, não volte atrás, não regrida. É daqui para frente, nós iremos conseguir. Não se preocupe com a opinião do povo, o que pensam ao seu respeito, quem você é. Seja você mesmo aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Talvez não fui tão expressivo assim, mas foram palavras que Deus colocou nessa noite no meu coração.
tá? Que foi para falar para você nessa noite. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus assim possa te dar uma noite de paz, uma noite feliz, uma noite alegre, uma noite de vitória. O caminho que você percorreu para chegar aonde você chegou não é para qualquer um, é somente para os vitoriosos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, vitorioso. Que enquanto as pessoas estão vendo derrota, Deus está vendo vitória. Enquanto as pessoas estão vendo fracasso, Deus está vendo fortaleza. Enquanto as pessoas estão vendo, aleluia, uma pessoa anêmica, apática, Deus está vendo uma pessoa vitaminada, uma pessoa forte, fortalecida. Nada melhor do que o tempo para fortalecer um cristão. Amém? Passe pela masmorra, passe pela humilhação, passe por onde você passar, mas de cabeça erguida, porque para chegar até aí, nós tivemos que cair do cavalo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.